está aqui nos bastidores. Quer trazer o Elivar, então? Bora lá, trazer ele aqui para a nossa conversa. Boa noite, Elivar, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Elivar, você nos ouve? Boa noite, tudo bem? Boa noite, telespectadores. Obrigado pelo convite. Estou aqui em Rondônia, município de Porto Velho, povo indígena caritiana, e uma liderança, e hoje estou atuando como presidente do Conselho Local e também vice-presidente do CONDISE, para defender a comunidade indígena dentro da saúde do Estado. Opa, deu uma congelada ali. Município e federativo também. Perfeito. Como ele disse, o Elivar integra, né, membro da aldeia de Caritiana. Queria que você falasse, antes, para a gente entrar aqui nos temas, falasse um pouco do que é a Caritiana, que etnia é Caritiana? Você falou que fica em Rondônia, né? Sim, Caritiana fica no estado de Rondônia, no município de Porto Velho. Uhum. A primeira aldeia fica distante de 95 quilômetros da capital, e hoje nós temos 7 aldeias divididas em redor das reservas. E temos 2 aldeias fora da terra demarcada, e onde nós estamos lutando para que as terras da nossas ancestrais sejam reconhecidas pelo governo federal. Então, o povo caritiano, ele é um povo pacífico, o povo compatível, o povo que respeita, o povo que luta pelo seu direito. O povo caritiano, ele aqui no estado de Rondônia, ele é um povo que são os primeiros contatos aqui no município de Porto Velho. Então, muitas vezes a gente fica assim preocupado com falta de apoio. O que vocês estão trazendo para nós, a mídia a favor dos povos indígenas, é super importante. É por isso que quero dizer mais uma vez muito obrigado pelo convite. O Elivar Caritiana é do Conselho Distrital de Saúde Indígena, então a gente queria entrar nesse tema da saúde com a Covid-19. Tivemos notícia, eu vou até compartilhar aqui com o nosso público, infelizmente, né, Elivar, na sua comunidade, na sua família, inclusive, 2 pessoas faleceram com Covid-19. Eu vou trazer aqui a matéria que saiu, inclusive, no site G1, uma indígena de 86 anos, e antes dela, uma outra pessoa já da família. Então, foi a Enedina Caritiana e o Gumercindo. Qual o parentesco deles com você? Aqui está a foto. Ela era sua tia, é isso? Ela é minha tia de primeiro grau, avó da minha esposa. Ela sofreu muito com essa pandemia, né? Uma das vítimas, né, de 86 anos. E a aldeia que ela morava chamada Bejarana, e ela tinha várias complicações de saúde, né? Dá para relevar o falecimento dela porque ela tinha muitas complicações de saúde, né? Pulmonar, respiratório, e isso que ajudou que a pandemia acabasse com a vida dela, uma das vítimas, né, da população indígena. Certo, e aí morreu também o Gumercindo, né, que era filho dela, é isso, seu primo? Sim, o Gumercindo, ele é meu tio, irmão do meu pai, toda a família. O meu tio tinha 56 anos, ele foi a óbito com Covid. Com a óbito dele, a população caritiana não aceitou até hoje, não aceita até hoje o falecimento do Gumercindo. E hoje eles falam que o médico, o atendimento da saúde, a equipe de saúde não tive suficiente para atender o Gumercindo. Por isso que ele foi a óbito. E eles não entendem por quê. 99% da minha comunidade, do meu povo, foi infectado pelo coronavírus. E onde
eu, como equipe de frente ao combate ao coronavírus, entrei em desesperos. Eu acho que vocês são sabedores da minha história dentro da mídia, né? Então, é muito triste falar dessa história que vem, o vírus que vem afetar a população indígena caritiana, em toda a população do estado de Rondônia. Muito bem. Livar, dentro dessa situação que a gente se encontra, o governo Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que protegia a população indígena, né, durante a pandemia. Foram barrados 16 dispositivos dessa norma, que tratava justamente da prevenção do acesso de água potável às aldeias, materiais de higiene, leitos hospitalares. E essa ação, essa medida do governo, foi também uma dos pontos que levaram a um processo junto ao Tribunal Penal Internacional, apontando como uma ação de genocídio. Como é que você analisa essa situação? Como é que você considera essa postura do governo junto à população indígena? Bom, o que foi dado para a população indígena é insuficiente para nós, não atende à população indígena do Brasil. A gente sempre reivindicando que a gente seja protegido diante dessa pandemia. Até então, o recurso que vem para os povos indígenas é insuficiente, não atende à população. E, inclusive, quando a pandemia chegou aqui no povo caritiana, até hoje a população indígena do estado de Rondônia está sofrendo com a deficiência e falta de equipe de saúde para combater o coronavírus nas aldeias. Inclusive, hoje, nossos parentes Suruí estão sofrendo com isso. Não tem equipe suficiente, não tem equipamento suficiente para atender as populações indígenas. Então, o governo fala que mandou equipamento, mandou kit de higiênico para os povos indígenas, é insuficiente, não atende. Inclusive, até os caritianos não chegou até os caritianos esses kits. Os kits que nós recebemos foi através dos parceiros que vem ajudando a gente. Infro, Universidade, Canidé, que é o ONG que ajuda a população indígena. Então, esses parceiros que estão combatendo o coronavírus e junto com a população indígena. É insuficiente. Falo mais uma vez claramente, o governo federal, o governo do estado, municipal, não está preparado para combater o coronavírus na terra indígena do estado de Rondônia. Agora, Elivari, dentro desse quadro, de ontem para hoje, uma grande polêmica, não, né? Uma grande tristeza, né, em ver o presidente da República do Brasil indo lá nas Nações Unidas, na principal tribuna do mundo. Você deve ter visto o discurso do Bolsonaro. Ele disse que as queimadas são culpa dos caboclos, né, na expressão dele, dos caboclos e das populações indígenas que botam fogo no mato. Ele falou assim como se fosse uma coisa, como se índio botasse fogo no mato, como se botasse fogo na casa dele, né? Como é que você viu essa fala do Bolsonaro? Eu vou até compartilhar aqui na tela um dos jornalistas que criticaram fortemente o Bolsonaro por ter falado sobre isso, o Kennedy Alencar, que está lá nos Estados Unidos, acompanhou de perto e falou: Bolsonaro mente na ONU ao atribuir queimadas a índios e caboclos. Então esse é o termo, né? Mentiu. Mas como é que você vê, qual que é o sentimento, pessoal aí em Rondônia, como é que recebeu essa fala do Bolsonaro? Quero dizer para todos bem claro, mais uma vez, milhares de vezes no seu mandato, no seu governo, o presidente da República injustamente condena a população indígena de todo o Brasil. Um absurdo representante do país acusar a população indígena pela sua irresponsabilidade. Tirando a sua responsabilidade, acusa a população indígena. Nós povos indígenas, temos respeito com a natureza, temos respeito com os animais. Para nós, é super importante a natureza. Para nós, a floresta é ser vivo. Nós, povos indígenas, não corta, não derruba qualquer madeira, qualquer arbusto.
não matamos qualquer animais. Por quê? Nós temos respeito. Diante disso, ainda é que a população social, civil diz, o presidente acusa a população indígena ainda. Se eu pudesse convidar vocês, se eu tivesse uma oportunidade de sobrevoar junto com vocês a terra indígena, primeiro a ser visto, a Floresta em Pé seria a terra indígena. Eu queria muito provar para todos a sociedade que a floresta que está em pé hoje é a terra indígena. Eu queria também dizer para vocês o seguinte, mais uma vez, injustamente, o presidente da República do nosso país, do Brasil, acusa injustamente a população indígena. E nós não precisamos desmatar as árvores para fazer o nosso consumo. Nós temos de lá a floresta. Como que a população indígena vai fazer uma queimada absurda como está acontecendo nessa época, que nem está acontecendo lá no Pantanal? Ninguém pode fazer isso. Nós, povos indígenas, fazer isso nunca. Ainda acusa pela sua irresponsabilidade, pela falta de competência dele, ele acusa a população indígena. Quero dizer, quando nós precisamos de matar uma caça, nós mata uma caça específica para consumo, não é qualquer caça. Então, é muito absurdo, é dizimação. Ele dizimou a população indígena com a sua fala, com a sua acusação. Perfeito. Elivar, tem dentro desse aspecto, o Bolsonaro não é de hoje, ele faz comentários, falas em relação ao povo indígena, sempre de forma pejorativa, né, tratando o povo indígena como se fosse um ser que não fosse humano, né? Recentemente, numa live, ele fez um comentário dizendo que o índio mudou, que o índio evoluiu, e aí ele diz, cada vez mais, abre aspas aqui, né, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Como se os índios não fossem seres humanos. Ele também disse, ao longo da sua trajetória no Legislativo, que também os índios deveriam ter uma inserção, assim como fez os Estados Unidos, né, que dizimaram lá o povo indígena e resolveu. Ele até faz elogios à cavalaria norte-americana que dizimou o povo indígena e diz que o Brasil errou ao não fazer isso. Isso ele falou antes de ser presidente. Essas falas demonstram muito da forma que ele entende, né, e respeita, ou no caso não respeita, o povo indígena. Esse tipo de discurso, como é que o povo, a sua etnia, por exemplo, recebe? Como é que o povo indígena recebe? Em primeiro lugar, o que a população diz que o presidente da República, ele é o maior incentivador de desmatamento. Todo mundo sabe disso. Então, com essa fala dele, como que um presidente que não conhece a cultura indígena, não conhece a vida indígena, vai querer ensinar a população indígena? Porque nossa cultura é diferenciada. Cada população indígena tem seu costume diferente. É por isso que cada um de nós, cada uma das etnias, respeita o ser vivo. Como a gente são capazes, a gente respeita muito, mas com essa fala dele, ele já trata a população indígena com racismo. Então, isso é inaceitável. A gente acompanha todos a trajetória dele. Nós precisamos de respeito, a população precisa viver tranquilo. Então, peço aqui que nós respeitam. Nós precisamos de respeito, nós somos humanos, nós somos evoluídos. Só porque a gente são evoluído, conhecedor das leis, a gente não precisa desmatar o que nós temos. De onde vem o nosso sustento? De onde vem a nossa sobrevivência? De onde vem a nossa saúde? Então, nós não precisamos desmatar. Nós precisamos cuidar do nosso sustento, da nossa saúde, que é a floresta.
Ô, Elivar, algumas pessoas estavam perguntando aqui, logo que começou a entrevista, mas eu deixei mais para frente, porque a gente tinha vários temas importantes, como, né, a gente já tratou alguns deles. Esse seu colar, o que que é, né? São ossos, o que que é exatamente esse colar que você está usando? São ossos de que animal e o que que ele representa? Se é que tem uma representação assim para você. Sim, todas as etnias têm seus adornos diferentes. Os meus adornos aqui é um grito sobre os animais. O que aconteceu no Pantanal. Estou na guerra junto com ele. Estou chorando junto com animais. Todos os adornos que a gente usa, inclusive o maracá que está aqui comigo, é um grito que nós usamos a nosso favor. A favor da floresta, a favor dos animais, a favor do nosso antepassado. Então, é isso que significa o meu colar. O meu colar, ele é feito de dente de porco, queixada. Então, ele representa muito, representa a floresta. Então, todos que nós consomos, a gente aproveita. Nada é em vão, nada é julgado. Então, isso representa o meu colar. O maracá significa os meus gritos a favor dos povos indígenas, pedindo socorro diante desse governo fascista preconceituosos. Perfeito. Ô, Rodrigo, tem uma mensagem aqui, da Maria Sacha Viera. Ela diz: os guaranis da aldeia do Rio Pequeno, em Paraty, estão sendo ameaçados com armas de fogo. Esse tipo de situação, ela é frequente em várias outras localidades e tem sido apontada principalmente pelo aumento do garimpo ilegal, né, do desmatamento, como você apontou. Como é que a comunidade do povo indígena tem recebido essas situações todas de ameaça e, inclusive, de mortes de lideranças indígenas, né? Bom, diante dessas... duas coisas hoje que preocupam a população indígena do Estado, do país. Todos. Invasão dos garimpeiros, madeireiros, grileiros e a pandemia. Que essa pandemia está ajudando a invasão dentro da aldeia. Por quê? Está inibindo a entrada de fiscalização dentro das aldeias. Por isso, há muita preocupação de todas as lideranças e a população indígena. A gente não tem apoio. A população não tem apoio do governo diante dessas invasões. É muito insuficiente para combater invasão nas terras indígenas. Inclusive, lá nas terras dos nossos parentes, Ozureu-Auau, está sendo invadido. Cadê o apoio para nós? Cadê o apoio para os nossos parentes? Cadê? Até hoje não foi tomada as providências diante dessas invasões. Então, o povo caritiano também está sendo ameaçado diante dessas invasores. A nossa terra, o povo indígena caritiano, está rodeado de fazendeiros. Nossa terra caritiana parece uma ilha, dentro de grandes fazendas, nos redores. Então, é preocupante. A população indígena não tem apoio suficiente para combater invasores dentro das reservas indígenas. Tem muitos comentários, a Daiane até colocou alguns aí na tela, o pessoal elogiando o seu discurso, que com poucas falas, frases simples, você vai muito direto ao ponto e ao coração das pessoas também, explicando a situação e falando com razão e emoção ao mesmo tempo, né? Então, as pessoas elogiando a sua fala por aqui. Só ajuda a gente, né? As pessoas não conhecem tanto, né, sobre a variedade, falam assim, os índios. Nossa, são centenas de povos indígenas no Brasil, né? Então, os Caritiana, vocês têm um parentesco com outras nações? Como é que é isso? Vocês são de Rondônia, vocês têm Caritiana em outros estados? É um tronco ou uma família maior, assim? Como é que você pode explicar isso para a gente que não conhece tanto? Para entrar nesse mérito, eu quero dizer mais uma vez, pelo desconhecimento da sociedade civil, a gente são acusados injustamente para que a população, sociedade, venha contra a população indígena, pela falta de conhecimento com a população indígena. Então, o povo indígena caritiana, ele é único
a língua também é única, a etnia é única, o povo é único, as aldeias são únicos, não tem outras populações, o povo indígena caritiana em outros estados e nem em outro município, só aqui em Porto Velho, Rondônia. Interessante, é uma língua bem específica. Você, evidentemente, fala bem também, você fala o português e fala o caritiana. Caritiana é parecido com alguma outra língua indígena, dessas, enfim, algum tronco indígena, ou é um tronco bem específico, assim? Específico. Ele é ariquém, tupi-ariquém. A língua dos povos caritiana é tupi-ariquém. Não tem outras línguas. Até agora, né? Já fizeram vários estudos, e inclusive nossos antropólogos que já trabalham com a gente, eles admiram muito ao pesquisar o povo caritiano. Ele é único. Até o momento, o povo caritiano, a sua língua, a sua cultura é única. Muito bem. Perfeito. Ele tem dentro desse gancho que o Rodrigo trouxe aqui para a gente, essa ideia que o Bolsonaro tenta colocar como se, você de certa forma até falou sobre isso, mas como se vocês fossem crianças que deviam ser levadas pelo braço e que vocês precisam ter direito à terra. Eu lembro de uma certa vez que ele se encontrou com lideranças, sei lá, indígenas, que ele disse que eram lideranças indígenas, e ele diz que debaixo da terra onde eles estão tem trilhões e que tem que ser explorado, e que vocês estão sentados em cima disso e é uma riqueza imensa e tal. Essa forma de tratar o povo indígena e tratar também a riqueza que tem desse solo é também um incentivo a essa agressão que você citou anteriormente, né? Essa forma de lidar com a cultura daquilo que é diferente, né? E tentando justamente colocar como se fosse uma coisa menor. Isso tem sido, na sua avaliação, qual é o melhor caminho para que a gente não tenha esse tipo de comportamento que é natural de certas pessoas olharem o diferente achando que aquilo pela forma que vocês lidam com a terra, a forma que vocês lidam com o alimento, é diferente da nossa forma industrializada, etc., e as pessoas acham que essa é a forma melhor. Você mesmo citou que não precisa destruir para incorporar, para trazer o povo para dentro do convívio da sociedade, dessa sociedade que a gente chama aqui. Como é que a gente pode melhorar essa forma de interpretação das coisas, né? Bom, quanto ele fala das riquezas nas terras indígenas, nas reservas indígenas, bom, ele quer levar a prostituição, quer levar a morte dos indígenas, quer levar a morte dos animais, a morte dos nossos bibliotecas vivas, que são nossos idosos, que são nossos caciques. Então, é um absurdo pensar isso. Em vez de pensar, levar o projeto sustentável para dentro das aldeias, criação de aves, aviculturas, pequenas agricultoras, incentivos para os povos indígenas, fala logo de mineração, fala logo de desmatamento, isso é inaceitável. Se incentivasse a população indígena como produzir dentro das suas terras, como aproveitar as suas riquezas, vamos supor assim, remédio tradicional, remédio caseiro, copaíba, e precisa desmatar para produzir, é falta de incentivo para a população indígena isso. Falta de acompanhamento técnico. Por que não manda os técnicos para incentivar a população indígena a produzir, aproveitar a biodiversidade dentro da sustentabilidade dentro de cada povo? Não precisa mineração. O nosso Brasil é tão rica que o presidente, que se diz presidente, não sabe usar. Eu quero enfatizar, eu vou sair um pouquinho do foco, costumo dizer assim, cultura brasileira, cultura indígena, cultura brasileira. Cultura afro é cultura brasileira. Não há diferença. A dança indígena é cultura brasileira. Por que não usar para que a população indígena ganhe o recurso a favor da sua comunidade, valorizar a sua cultura dentro do país? O nosso governo não sabe utilizar.
a cultura, não sabe aproveitar a diversidade que nós temos. Então, é absurdo, inaceitável dizer que a população indígena precisa aproveitar a riqueza das terras. E tem várias maneiras de aproveitar a floresta, sementes. Então, é absurdo. Tudo que ele fala é diminuir a população indígena, reprimir a população indígena. A gente não precisa disso. Porque da floresta que vem o nosso sustento, da floresta que vem a nossa saúde. Então, nós não precisamos desmatar a floresta para sobreviver. Nós precisamos cuidar da floresta para nós continuamos com a saúde, que as nossas crianças sejam saudáveis, que os nossos idosos sejam saudáveis. A floresta que dá a saúde para nós. Então, quero dizer mais uma vez que não adianta o presidente, que se diz presidente, acusar a população indígena que está fazendo incêndio na floresta. É mentira. Mentira. Peço mais uma vez, se eu tivesse oportunidade de sobrevoar junto com vocês, qualquer pessoa que interessar de maneira como provar essa acusação absurda que se diz presidente, primeira as árvores, primeiras florestas que seria visto é a terra indígena, de todo o Brasil. Elivar, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa, passou até rápido, foi muito boa. Elivar Caritiana é uma liderança indígena lá em Rondônia, em Porto Velho, né? O povo dele vive ali perto da capital de Rondônia. Infelizmente sofreram com a Covid, algumas perdas, né? Principalmente entre os mais idosos, ali por causa da Covid-19. Diga. Como é que está esse quadro da pandemia agora, né? A região de vocês foi a que registrou os primeiros casos de Covid. Como é que está essa situação agora, Elivar? Com a população indígena caritiana, está controlado. Por quê? A população indígena caritiana, quando o meu tio, Comecino, foi a óbito, eles fizeram o exército de combate à pandemia. Com o quê? Com remédio caseiro, com remédio tradicional, usando o seu conhecimento a favor ao combate ao coronavírus. Aqui no estado de Rondônia, tem os indígenas sofrendo ainda com a pandemia. Agora, a população indígena caritiana está controlada. Graças a Deus, estamos, até agora, não temos nenhuma vítima, nenhum sintoma dentro da aldeia. Muito bem, Daiane. Tem aqui o comentário da Ana, dizendo assim, por favor, façam um vídeo só com essa entrevista com o Elivar, para que possamos compartilhar com o maior número possível de pessoas nas nossas redes. A Vânia Moreira diz, é outro comentário, é uma alegria ouvir o Elivar, diz a Vânia, sobre a entrevista. A Celeste Silva Luz, e aí é que eu vou chegar a esse ponto, dá aqui uma sugestão para a gente, até para a gente ir encerrando a entrevista. Ela ficou, né? A gente perguntou da língua, você disse que é uma língua muito específica do povo caritiano, não tem tantos parentescos com outros. Então, a Celeste Silva Luz fala assim, será que ele poderia dar uma boa noite para a gente na língua caritiana? Por favor, é o pedido da Celeste, se você não se importar, até para as pessoas ouvirem, é bonita a sonoridade diferente aqui para a gente, Elivar. Então, vamos aprender, então. Boa. Go e moi. Vamos falar? Go e moi. Go e moi. Isso. Aí, Go e moi. Go e moi é boa noite. Boa noite. Vamos referir a mulher ao homem agora. Primeiro, para as mulheres. Go e moi, nyon so. Go e moi, nyon so. Isso. Go e moi, nyon so. Para os homens agora. Go e moi, ta so. Go e moi, ta so. Ta so. Isso. Tá. Ó. É uma fonética diferente, né? Daquilo que a gente está acostumado, né? Da fonética do português, né? Mas ela faz um exercício de língua bastante maior, né? É. E vocês têm escolas na área indígena que ensinam as matérias nas duas línguas, em português e no caritiano? Como é que é isso, Elivar? Sim, nós temos o professor de cultura, né? Que ensina a línguas e dá continuidade, né? Não é só a língua
trazer a juventude próximo à cultura e ensinar também os remédios tradicionais, né? Conhecer as florestas. Nós temos os professores de cultura para fazer isso, como ensinar a fazer artesanato, seus adornos de origem. Nós temos esse professor na aldeia. Muito legal. Olha, acho que o povo gostou muito da sua fala, da sua entrevista. Daiane, vamos encerrando com Elivar Caritiana. Foi uma entrevista muito firme, mas também muito agradável, né, da gente fazer, muito legal. Queria agradecer demais a participação e a presença do Elivar. É aniversário da Daiane, viu? Acho que foi um belo presente para ela trabalhar conversando com você, né, Daiane? Super energia. E ele é uma simpatia, ele está sério aqui, porque está tratando de um caso sério, mas é uma simpatia. Na hora que eu abri a tela para a gente fazer um teste aqui, ele já veio com um sorriso enorme. Eu falei, poxa, vai ser uma entrevista muito boa e de fato demonstrou aqui uma pessoa aberta para a vida. Obrigada pela sua energia boa aqui com o nosso programa. Nós fazemos aqui o espaço sempre aberto e não fazemos mais do que a nossa obrigação de trazer você aqui, porque, como você mesmo disse, é um brasileiro como todos nós e merece e tem o direito ao respeito. E essa aqui é uma marca do nosso 247. Muito obrigada pela disponibilidade. Quero agradecer vocês pelo convite, pela confiança, e precisamos dessa aproximação do jornalismo para que a mídia venha a favor da população indígena. Onde que vocês vão construir a verdadeira como que é a população indígena. Muito obrigado a todos, muito obrigado a quem nós está participando, a quem está assistindo. Muito obrigado mesmo. Boa noite para todos. Obrigada. Muito bom. Boa energia, né? Eu gosto de boas energias e acho que o Elivar tem essa característica, tem essa aura de boa energia trazendo aqui para o 247, né, Rodrigo? A gente está aqui em cima da hora já, vou ler aqui 2 superchats foram enviados, 2 não, acho que tem mais até. A Eliana Marta mandou um superchat aqui, uma colaboração conosco. Obrigada, Eliana, pela sua mensagem, seu superchat. A Virgínia Maria Medeiros Pereira Leite, ela diz, obrigada a todos os povos indígenas do Brasil. São eles que mantêm a floresta viva.